Bahia 3, Ceará 2. O Ceará não fez uma partida boa. 70% do jogo do Ceará, o Ceará jogou abaixo do esperado. O Ceará parecia um time pesado, enquanto que o Bahia correndo o tempo inteiro. O Ceará parecia estar um time pesado, sem marcação. A marcação ao mesmo tempo lenta e ao mesmo tempo fraca. Não tinha aquela chegada que tivemos contra o Fortaleza, por exemplo. Cansaço, isso aí. O Ceará tem que tomar muito cuidado para não pensar que todos os jogos vão ser fáceis. O Ceará tem que entender que agora é outro nível. Não é mais o Campeonato Cearense, o nível dos times do Campeonato Cearense, com todo respeito, mas Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro é outro nível. O Ceará tem que entrar mais ligado, não pode entrar como entrou contra o Bahia. Não foram tantos os jogadores que foram poupados pro Ceará apresentar o futebol moroso que apresentou o primeiro tempo inteiro. E no meu ponto de vista, o maior culpado pela partida foi o Condé. Num primeiro momento, o Condé, porque o Condé colocou o Rômulo como um ponta. O Ceará se defende no 4-4-2 e ataca no 4-3-3. Como um meia, novamente. 2 volantes, dessa vez Lourenço e Fernando Sobral. E como meia de ligação, a armação ali, o Mugni. Mas o Rômulo, como ponta esquerda, não rendeu novamente. O Condé tá teimando com ele ali, mas ele não tá rendendo ali. Acabou o primeiro tempo, a transmissão do jogo mostrou o esquema o mapa de calor. O lado ali do Rômulo, um buraco, vazio. Não teve jogo do Ceará ali pela ponta esquerda. O Nicolas não conseguia encontrar o Rômulo quando estava atacando. E o Rômulo não conseguia ajudar o Nicolas na marcação quando o Ceará estava se defendendo. Incrível. A marcação do Rômulo não é aquela marcação de chegada. Ele tenta marcar por o espaço, não sei dizer. Mas o fato é que a marcação dele não é das melhores. E o Nicolas acabou jogando sozinho ali. Do meu ponto de vista, o Nicolas jogou sozinho. O lado esquerdo do Ceará. E aí o Bahia soube explorar muito bem. O lado esquerdo do Ceará jogou capenga com Nicolas e Rômulo, muito por parte do Rômulo. Se eu não me engano, foi o primeiro ataque de respeito do Ceará, foi quando o Wailon saiu, deixou lá a posição de centroavante, foi brigar lá na ponta esquerda, recuperou a bola, e aí a bola acabou chegando até o Rômulo, que estava fazendo o facão do meio para a direita. O Rômulo não estava lá na ponta. O jogo no primeiro tempo só fluiu, só teve esse ataque quando o Wailon caiu lá na ponta esquerda e conseguiu fazer essa jogada. O Mugni foi o único que jogou. O Mugni realmente é diferenciado quando a bola chega nele, ele sabe o que fazer com a bola, mas não tinha opção de passe pro Mugni. No primeiro tempo inteiro, os pontas não apareceram. Galeano, Rômulo quase nem viu o Rômulo durante o primeiro tempo. E o Wailon como centroavante, a gente já sabe como é que é o Wailon centroavante ali. E o Ceará parece que está com uma certa dependência do Pedro Raul, por incrível que pareça. O Pedro Raul acabou de chegar, mas parece que o Ceará está com uma dependência do Pedro Raul. Por quê? Porque todo o ataque do Ceará é pela lateral e manda a bola lá para dentro da área. O Ceará não consegue fazer uma jogada, uma triangulação, uma rotação entre os seus pontas laterais e volantes. Não consegue, o Ceará não consegue estar
E isso eu já venho observando já há alguns jogos. O Ceará não consegue fazer jogadas pelo meio. E aí o Ceará chega a perder de 3-0. O Léo Condé começa a fazer as alterações. Tira o Rômulo da ponta. E aí para isso ele sacrificou o Mugni, o único que vem jogando. Tirou o Mugni, colocou o Rômulo na posição do Mugni. E colocou o Fernandinho como ponta direita. Tirou um dos volantes e colocou o Dieguinho. Aí o time começou... O mapa de calor, se a gente for ver o mapa de calor, eu tenho certeza que passou a ficar mais dividido. Primeiro tempo, lembrem, o mapa de calor só mostrou o ataque do Ceará pela direita. O esquerdo, a lateral esquerda do Ceará, vazia. Não teve movimentação por ali. Já no segundo tempo, não. Com as alterações, o Fernandinho entrou muito bem. Tanto é que foi o primeiro a fazer gol do time do Ceará. O Rômulo fez o cruzamento, que acabou passando por toda a área e chegando ao Fernandinho na ponta esquerda. Mas o Rômulo já estava lá do outro lado. Como ponta na esquerda, o Rômulo foi decepcionante no jogo de hoje. E aí, o Ceará, com as alterações feitas, o Ceará começou a jogar melhor. O Ceará começou a ter saída de bola. A saída de bola do Ceará estava horrível com o Lourenço e o Fernando Sobral. O Lourenço não fez um daqueles lançamentos que ele costuma fazer com GPS. O Lourenço, apático no jogo. Sobral também não estava conseguindo jogar. Estava encaixotado ali entre as linhas do Bahia e não conseguia receber a bola e fazer algum passe. E aí, com o passar do jogo, o Ceará encontrou 2 gols. Após as mudanças do Condé, o Ceará conseguiu encontrar 2 gols. O primeiro, como eu falei, o Rômulo cruzou e encontrou o Fernandinho, que entrou muito bem novamente. O Fernandinho entrou muito bem e fez o primeiro gol. E um segundo no cruzamento, bola parada. O Galeano provando novamente que vem melhorando a cada jogo, está sabendo aproveitar a boa fase que está chegando com ele, conseguiu aí fazer o 3-2. E o Ceará poderia ter feito, sim, o terceiro gol, se afobou alguns momentos. Novamente ficou tentando cruzar a bola para dentro da área, sem ter um goleador lá, sem ter um cabeceador nato que pudesse fazer o gol, que tivesse a altura. O Ceará tenta lançar a bola para algum jogador tirar casquinha, mas não tem um jogador lá para fazer casquinha. O Pedro Raul não tá lá. O Ceará tá dependente do Pedro Raul. Por incrível que pareça. E aí, essa foi a tônica do jogo. O Ceará não conseguiu finalizar muitas bolas. O Ceará até chegou na frente, não pelo meio, sempre pelas laterais. Tentava alçar a bola dentro da área do Bahia, mas não tinha quem finalizasse. Sempre a defesa se saiu melhor. E o Ceará não soube. E o Ceará não conseguiu os 3 pontos. Volta para casa com os mesmos 10 pontos que chegou. Está em terceiro lugar. Se eu não me engano, está em terceiro lugar na tabela. Está se classificando, mas poderia ter trazido pelo menos um ponto lá da Bahia. Não foi o que conseguiu. Do meu ponto de vista, culpa de Léo Condé pela escalação, por colocar o Rômulo como ponta esquerda e por conta da morosidade do time, que não, com a marcação fraca, e não conseguiu ser melhor do que o time do Bahia, que dominou 70% aí do jogo.